Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria imensa estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na fé e crescer na sua vida e na sua carreira. E no conteúdo de hoje eu quero falar com você sobre uma questão que é muito importante para nós, profissionais católicos, que queremos ser constantes na fé e crescer na nossa vida e na nossa carreira. Você tem certeza da sua salvação? É uma questão muito polêmica, porque a minha experiência ao longo de vários anos evangelizando, também trabalhando nas organizações, nas empresas, com o desenvolvimento de pessoas, tem me apresentado uma dúvida muito cruel com relação a esta questão. A grande maioria das pessoas tem dúvida se realmente elas serão salvas, se elas vão conquistar, vão conseguir alcançar a salvação. E nesse conteúdo eu quero exatamente te mostrar que na plenitude dos tempos, de tal forma Deus amou o mundo que enviou seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Conteúdos anteriores, eu trouxe para vocês algumas perspectivas que eu mostrava que Deus ama muito você, que você é especial para Deus, porém muitas pessoas sofrem porque não conseguem sentir esse amor de Deus. E eu demonstrava que o motivo pelo qual muitas pessoas não sentem o amor de Deus é por causa do pecado. O pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus. Não é Deus que se torna incapaz de nos amar, mas nós nos tornamos insensíveis ao amor de Deus. E em função disso, nós acabamos passando por diversas situações, diversas realidades que nos impedem efetivamente de experimentar o amor de Deus. De tal forma que por nós mesmos seria praticamente impossível termos acesso a essa presença de Deus. Por mais que nos esforçássemos, embora livremente na pessoa dos nossos primeiros pais, o ser humano rompe com Deus, prefere viver uma vida independente de Deus, como eu dizia anteriormente, ele se desvia do plano que Deus tem para ele, portanto ele erra o alvo, e errar o alvo é o que significa a palavra pecado, mas Deus sabia que nós não conseguiríamos voltar a ter comunhão e intimidade com Ele se Ele não usasse de misericórdia para conosco. E o amor de Deus por nós é tão imenso, é tão grande, que Ele não cessa, Ele não cansa de buscar, de vir a nós mais uma vez para que nós possamos fazer essa experiência maravilhosa do amor de Deus. Portanto, a palavra de Deus vai dizer em João 3 que Deus amou de uma forma única o mundo, que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E quando eu digo salvar, não é simplesmente trazer uma pequena melhora, não é trazer um alívio. Eu estou dizendo trazer uma nova condição, trazer uma nova realidade que faz com que cada uma das pessoas, cada um dos seres humanos, consigam novamente ter a sua vida, a sua história reequilibrada, reconstituída, restaurada. Portanto, quando Jesus vem a esta terra, se era o pecado que nos impedia de experimentarmos o amor de Deus, de termos comunhão com Deus, e pecado que se efetiva
por andarmos, por trilharmos um caminho contrário, oposto à vontade de Deus, e, consequentemente, quando o ser humano opta, escolhe ir por um caminho diferente do caminho, do plano que Deus tem para ele, obviamente ele vai enfrentar diversas situações que são consequências desta escolha, como, por exemplo, a morte. Até a desobediência, até o pecado original, a morte não fazia parte da vida humana. Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida, para a eternidade. É por isso que para nós é difícil lidar com a morte. A morte não faz parte da nossa história. Ela entrou pela brecha, pelo estrago que o pecado trouxe para a vida humana. A morte é a representação maior do estrago que o pecado fez, mas diversas outras consequências são presentes em função do pecado. O distanciamento de Deus, a falta de respeito por si mesmo e pelas demais pessoas, diversos sentimentos de rivalidade, inveja, ciúmes, ódio, diversas enfermidades, diversas condições que não são nem de longe parte, ou não são nem de longe aquilo que Deus sonhou para cada uma das pessoas, para cada um dos seres humanos. Então vale a pena muito dizer que esta é a realidade, que quando Jesus assume o plano da salvação livremente, ele, sendo Deus, se humilha, se fazendo homem, se fazendo obediente à vontade de Deus, se humilhando e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, ele faz isso para nos resgatar, para nos salvar. Por que isso acontece? Por que Jesus ele vem e então ele, na plenitude dos tempos, ele nos liberta do pecado? Primeiro, porque o pecado ele criava entre nós e Deus uma barreira que por nós mesmos nós não conseguiríamos romper, nós não conseguiríamos vencer. Então ele vem e ele vence por nós. E é interessante que a forma maravilhosa como Deus ao longo da história foi construindo esta salvação, ela se dá de uma forma muito interessante. Quando os judeus eles estavam presos, cativos no Egito, Deus suscita um libertador, Moisés, que os tira do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Você conhece um pouco da história, que Deus milagrosamente abre e eles atravessam a pé enxuto, e eles caminham durante 40 anos até chegar na Terra Prometida. E durante todo este tempo, em particular nesta saída do Egito, Deus começa a dar para eles as orientações do como eles devem fazer isso, que é a Páscoa, é a passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem de quem? Deus então orienta Moisés e todo o povo de Israel que se preparem para a libertação que aconteceria naquela noite. O povo de Deus estava cativo, preso no Egito. O faraó não queria libertá-lo de jeito nenhum. Então Deus anuncia que vai mandar o anjo exterminador e que vai exterminar todos os primogênitos, todos os
filhos, o primeiro filho de cada pessoa, seja do animal, seja dos seres humanos, Deus iria fazer, ele iria fazer com que o seu anjo viesse e exterminasse. Por quê? Para que realmente o faraó percebesse que ele estava lutando contra o próprio Deus. Porém, quando o anjo passasse, esse anjo exterminador passasse, haveria o risco também de exterminar os primogênitos do povo de Deus, do povo de Israel. Então Deus ordena que Moisés instrua todo o povo de Israel a maneira correta para que eles fizessem essa passagem, fizessem essa Páscoa. Então Deus ordena que eles peguem um cordeiro, não é? Sem mancha, sem mácula, sacrifiquem este cordeiro e com o sangue deste cordeiro passem nas portas das casas. Quando o anjo exterminador passar e ver ali o sangue nas portas, ele ia passar adiante e ali ele não faria nenhum mal. Ele iria preservar. Portanto, aqueles que estivessem lavados naquele sangue, estivessem protegidos com aquele sangue, não sofreriam dano do anjo exterminador. E assim acontece, os judeus então fazem a Páscoa, untam as suas portas com o sangue do cordeiro, o anjo exterminador passa e só fere os primogênitos do Egito. O faraó fica desesperado com a morte do seu filho e expulsa o povo do Egito. Então o povo sai a passos largos, rapidamente correndo, fugindo. Não é? Eles comeram a Páscoa e a Páscoa é a passagem. Então eles vão rapidamente para fugir do Egito. Depois o faraó se arrepende, vai persegui-los, enfim, Deus abre o mar, eles passam, os exércitos do faraó são submersos ali no mar, e a partir de então, todos os anos, esta passa a ser uma instituição perpétua para os judeus, a Páscoa, né? Fazendo memória a esta libertação que Deus realizou com eles lá no Egito. Quando Jesus vem, e é interessante que todos os anos eles celebram essa Páscoa, sacrificando esse cordeiro sem mancha, sem mácula, aspergindo o sangue do cordeiro sobre todas as pessoas, simbolizando o perdão dos pecados. É esse o rito, é essa a ideia. E é interessante que quando Jesus, na plenitude dos tempos, depois de ter anunciado a salvação, ter sido julgado e condenado sob Pôncio Pilatos, ele é condenado a uma morte das mais horrendas que existem, a morte de cruz. E a comparação que a doutrina da igreja faz com relação a esta salvação em Jesus é exatamente esse paralelo entre o cordeiro que é imolado, e o sangue daquele cordeiro lava de todos os pecados as pessoas, isso inicialmente no Egito e depois todos os anos, e agora, de maneira perfeita, quando o próprio Filho de Deus, por isso que São João vai chamar Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque na verdade Jesus assume este papel. Ele se faz vítima, ele se faz o cordeiro que é imolado, que é sacrificado na Páscoa, na passagem, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, com todo o sofrimento que ele teve, ele lava toda a humanidade dos seus pecados. A grande verdade é a seguinte: quando Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, se entrega totalmente naquela cruz, todo o seu ser, todo o seu corpo estraçalhado, na verdade ele levava sobre si os pecados de toda a humanidade. Os pecados da humanidade que existiam antes de Jesus,
os pecados da humanidade que existiam no tempo de Jesus e os pecados das pessoas que existiriam depois de Jesus. Portanto, toda a humanidade. Ninguém ficou fora desta redenção trazida por Jesus. É até interessante perceber que a figura de Deus para o povo judeu sempre foi de um respeito fora do comum que beirava o medo, o pavor, o temor. E eles tinham o Templo de Jerusalém, e no Templo de Jerusalém existiam várias partes deste templo, e que ele ia se afunilando dentro de uma parte mais restrita, mais reservada, chamada Santo, aonde só o sacerdote tinha acesso, e uma parte mais reservada ainda, chamada Santo dos Santos, que era separada por uma cortina, e essa cortina separava o povo deste espaço onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, para fazer ali o sacrifício e depois sair e aspergir o sangue sobre as pessoas. Então, ali havia a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. As pessoas não tinham acesso, era o sacerdote que entrava em nome do povo, e aquele véu, aquela cortina, mostrava a separação, o limite aonde cada um poderia ir. E é interessante que quando Jesus morre na cruz, os evangelistas eles trazem isso com muita propriedade para realmente trazer toda esta clareza para nós. Este véu do templo ele se rasga de alto a baixo para significar o quê? Que a partir da morte de Jesus, toda a humanidade passa a ter livre acesso a Deus. Ou seja, se o véu, o pecado, nos impedia de sentirmos a presença de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, esse véu se rasga e nós temos livre acesso a Deus. De tal forma que nós podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar onde estivermos. Não mais como era antigamente, somente no templo de Jerusalém. Por isso que Jesus ele vai dizer para a samaritana: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores hão de adorar ao Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura, que o Pai deseja. Hoje, eu e você podemos ser esses verdadeiros adoradores. Mas a grande questão é: qual é a certeza que eu tenho da minha salvação? E por que muita gente tem dúvida da sua salvação? Elas têm dúvida da sua salvação porque foi nos ensinado de maneira muito equivocada e muito errada que nós é que somos os responsáveis pela nossa salvação. Então, condicionou-se no senso comum que a relação com Deus ela se dá da seguinte maneira: aqueles que são bons, aqueles que obedecem, aqueles que cumprem os mandamentos, aqueles que cumprem a lei, que andam rigorosamente de acordo com a lei, estes são os queridinhos de Deus, são amados por Deus, são salvos. Aqueles que desobedecem, que se desviam, que desrespeitam a lei e os mandamentos de Deus, estes não têm o amor de Deus e já estão condenados ao inferno. Então a ideia que muitas pessoas desenvolveram de Deus é que para eu ter o amor de Deus, eu preciso fazer por merecer. Eu preciso ter uma conduta reta, eu preciso ser uma pessoa boazinha para ter o céu. Se eu for uma pessoa má, eu vou ter o inferno. E não existe maior engano do que este. Por quê? Porque se assim fosse, nós não precisaríamos
ter tido o privilégio, como a Páscoa, o hino do Exulte nós vamos celebrar daqui a algumas semanas. Estamos começando a quaresma, né? Dependendo de quando você está vendo esse conteúdo, esse vídeo, mas o momento que eu estou gravando é no período da quaresma de 2021, e daqui a algumas semanas nós vamos celebrar a Páscoa, entrar na Vigília Pascal, e na Vigília Pascal nós temos o Exulte, e uma das coisas lindas do canto do Exulte ela vai dizer assim: ó pecado de Adão indispensável, que nos permitiu ter tão grande Redentor. É interessante, né? Como que é muito claro aquilo que São Paulo fala, né? Onde abunda o pecado, onde transborda o pecado, super transborda, vem uma tsunami de graça. E foi isso que Jesus nos conquistou. Ter esta mentalidade de que somos nós, a nossa conduta e o nosso comportamento que vai determinar a nossa salvação, é um engano. E vale a pena sempre reforçar, este conteúdo é direcionado para profissionais católicos, para membros da Igreja Católica. Então, é para você que eu estou falando, e todos os demais de outras religiões, de outros credos, são muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, vocês, né, sintam-se muito acolhidos. Mas é importante dizer que existem elementos que foram fazendo parte da nossa história que, de certa forma, contaminaram a nossa fé e a nossa espiritualidade. Como, por exemplo, a crença na reencarnação. A crença na reencarnação, ela vai trabalhar exatamente este argumento de que somos nós quem fazemos por merecer a nossa salvação. Então, se eu não conseguir evoluir nesta terra sendo bom, eu vou, após a minha morte, reencarnar até eu conseguir me tornar uma pessoa evoluída e ir para um outro estágio, para um outro nível de evolução. E aí sim eu me torno um espírito perfeito. Gente, isso é uma tentação. Até porque existem diversos escritos na doutrina espírita que vão, de certa forma, tentar invalidar esta salvação trazida e conquistada por Jesus. E é um fato, não é? Se eu faço todo o esforço para me salvar, por que eu preciso da salvação de Jesus? E aí que está o grande diferencial. Quando Jesus vem, ele, pela sua paixão, morte e ressurreição, ele resgata toda a humanidade. Ele salva toda a humanidade. Quem merece, quem não merece, quem cumpre, quem não cumpre a lei, Jesus salvou a todos. Jesus morreu por todos. Foi a morte de Jesus, foi o sacrifício de Jesus que nos deu a graça da salvação. Todos os meus e os seus pecados e de toda a história, de toda a humanidade, estavam sobre Jesus naquela cruz, e como vai dizer o profeta Isaías, pelas chagas de Jesus nós fomos curados. Eu e você, nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos salvos por Jesus. Então veja, a salvação não depende do meu esforço. É graça. Você está entendendo? É um ato deliberado do amor de Deus para conosco. Não é porque merecemos, é porque Deus nos ama. É claro que a condição agora é assumir essa salvação. É acreditar e começar a viver nela. Viver esta comunhão com Deus, que não é um peso, que não é um fardo, como muita gente coloca. Caminhar com Jesus é ter que abrir mão de muitas coisas. Gente, isso não é um peso, isso é uma graça, é um privilégio. Porque Jesus abriu mão de tudo para nos salvar,
para nos resgatar, para nos permitir novamente termos livre acesso a Ele. Onde você estiver agora, você pode ter comunhão e intimidade com Jesus. A essência desse conteúdo de hoje é exatamente este. Jesus já te salvou. E aí a pergunta: você tem certeza da sua salvação? E a resposta tem que ser sim. Só não temos certeza porque nós ainda ficamos com aquelas caraminholas de que a salvação depende de nós, somos nós que nos justificamos. Não, eu não quero me justificar. Eu tenho um justificador, eu tenho um salvador, eu tenho um redentor, que é Jesus. Não é porque eu mereço, não é por nada que eu faça de bom, é por graça, bondade e misericórdia. Eu fui salvo por Jesus, Ele me libertou do pecado que me levava para a morte. A minha resposta é uma vida coerente com esta salvação. Porque, na verdade, Deus ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No início da nossa história, da humanidade, Ele deu para o homem um dos maiores privilégios que o homem poderia ter, que é exatamente a salvação, que é exatamente a liberdade para escolher a salvação, para escolher a vida ou para escolher a morte. Deus não nos força a andarmos com Ele. Deus propõe, é muito melhor para você andar comigo, é muito melhor para você caminhar comigo, mas Ele nos deixa livres. E aqui está a grande questão. O que você escolhe? Jesus já fez a parte dele. Ele já morreu por nós, Ele já nos salvou. Eu já sou salvo, você já é salvo. A única coisa que vai me impedir de ser salvo agora é eu ou você fazer uso da nossa liberdade e livremente escolhermos não querermos viver a salvação que o Senhor conquistou para nós. Do contrário, é se render, é se abrir e se voltar para Ele nesta maravilhosa graça, nesta maravilhosa salvação que Ele conquistou para nós. E é isso que eu quero convidar você, neste momento, a fazer. Jesus já te salvou. Você tem certeza da sua salvação? Não tenha dúvida. Jesus já te salvou. Então, não pense assim, eu quero ser salvo. Sabe por quê? Você não vai ser salvo. Como assim, Juninho? Você não falou que Jesus já me salvou? Meu querido, é isso mesmo. Você não vai ser salvo. Você já foi salvo. Jesus já nos salvou, já salvou a mim, já salvou a você. Então agora, o nosso papel é viver essa salvação, é viver esta graça, é viver esta comunhão com Deus em todas as áreas da nossa vida e da nossa história. Então eu quero convidar você neste momento a fazer essa experiência da salvação de Jesus na sua vida e na sua história. Eu não sei quais são as dores, eu não sei quais são os sofrimentos, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei nada do que você está sofrendo, passando neste momento da história da sua vida. O que eu sei e o que eu posso te afirmar como um dogma de fé é que Jesus já levou toda esta dor, todo este sofrimento na cruz dele. De tal forma que esta dor, que esta angústia, que esta enfermidade, que este problema não é mais seu. Ele levou sobre si na sua cruz. É por isso que nós podemos sempre repetir: por suas chagas nós fomos curados. É óbvio que agora a nossa resposta para Ele deve ser uma resposta que envolve pelo menos duas atitudes. Acreditar que Ele já te salvou e mudar de vida, converter-se. Lembra? Quando o homem peca, ele erra o alvo. Deus tem um plano para nós e nós nos desviamos do plano de Deus. Isso é pecado, é errar o alvo. Portanto, agora, Jesus já nos deu a graça novamente de termos acesso a Ele.
Então agora eu preciso acreditar que Ele me salvou, já me salvou, e começar a me voltar para Ele. Sair do caminho errado e voltar para o caminho certo. O caminho certo que é o plano e a vontade de Deus para mim. Isso se chama conversão. Conversão é mudar a direção, é voltar para o caminho certo. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê essa graça? Deus Pai amado, Deus Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que neste momento o Senhor alcance o coração de tantas pessoas que acompanham este conteúdo, para que eles entendam, para que eles percebam que o Senhor faz parte das suas vidas e que o Senhor já os salvou de todo o pecado, de toda a maldição, de tudo aquilo que os faz sofrer. Dá-lhes a graça, Senhor, de assumir-te como o Senhor e como o Salvador de suas vidas. Eu, hoje, mais uma vez, assumo a Ti, Jesus, como o meu Senhor e como o meu Salvador. E peço a graça deste meu irmão e minha irmã que me acompanha agora, também assumir esta graça de sermos salvos por Ti. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo por esta palavra que traz para nós hoje a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo dentro do Profissional Católico para te ajudar a ser constante na fé e crescer na sua vida e na sua carreira. Tchau, tchau.